E como eu dizia, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sei que tá friozinho, provavelmente em todos os lugares aqui, de todas as pessoas que estão falando, para mais ou para menos, temos frio. Então, esse é nossa concordância de hoje. Hoje a gente vai falar, então, da comunidade. Então, para quem não conhece, Fala IPMM é uma das maiores comunidades de marketing de produto do Brasil. O nosso lema é menos teoria e mais dia a dia, então a gente quer trazer muito do conhecimento prático ali, do que a gente vê mesmo dentro das empresas para quem segue a gente. Então, a gente já é mais de 5.600 seguidores no LinkedIn. Isso mesmo, Ednilson, eu sou suspeita para falar, mas é isso, né? E a gente também tem a nossa comunidade no WhatsApp. Tanto que para quem quiser seguir, quem quiser fazer parte, fica aí também os links, fica o QR Code para poder acompanhar a gente. Temos nosso podcast, que vai voltar muito em breve. Temos também ali os artigos, a nossa newsletter. Então, a gente faz um convite a vocês para estarem com a gente e acompanharem também o nosso conteúdo. Inclusive, Gabi, que apresenta hoje, que está aqui com a gente, escreveu uma newsletter super legal. E o Dani também estava comentando antes, então a gente recomenda a leitura, que vai ser muito produtiva aí para todo mundo. Mas fala aí quem? Quem são essas pessoas por trás da comunidade? Então aqui tem um prazer imenso, né, de estar com essa galera. Eu e Rafa somos fundadoras e organizadoras da comunidade, e com a gente tem um time maravilhoso, que é o Dé, o Carlos, o Éder e o Fê. Então, aqui com a gente também temos pessoas do Fala aí acompanhando, e é sempre um prazer receber gente, falar com vocês, enfim, trazer todo mundo para perto. Então, esses rostinhos aqui são os nossos pontinhos azuis que vocês vão ver pelos eventos, vão ver pelas lives e por aí, tá bom? Então, e também interagindo no WhatsApp, às vezes, o Carlos não tá aqui hoje, né? Mas às vezes apagando ou não uma mensagenzinha, é sempre assim, gente, a moderação faz parte do negócio, então a gente sempre tá por lá acompanhando tudo. Pra gente começar, famosa hora da foto. Então, porque a gente sempre esquece, experiência aí de outras lives. A gente deixa para o final e a gente nunca tira. É aquele, vamos combinar. E, enfim, não dá certo, a gente não tira. Então, agora é a hora. Eu vou parar de compartilhar aqui minha câmera, minha tela. Quem quiser abrir a câmera está super convidado. Pode só abrir para tirar a foto e depois pode fechar de novo, não tem nenhum problema. Mas a gente faz esse convite para vocês. Assim a gente tem uma recordação, a gente pode compartilhar também. Inclusive, vamos colocar no WhatsApp depois. Deixa eu parar de compartilhar aqui minha tela. E bora lá, pessoal. Vamos lá, mais uma chance? Vamos lá, vou contar até 3 e aí vamos. 1, 2, 3. Bom demais. Muito obrigada a todo mundo. E agora, voltamos para a nossa tela. A gente realmente ama registrar para a gente poder postar no LinkedIn, enfim, compartilhar com todo mundo. Muito bom. E quem for postar também não esquece de marcar a gente para que mais pessoas conheçam a comunidade, mais pessoas também sejam atingidas ali pelo nosso conteúdo. Não esqueçam de mandar perguntas, então todo óbvio precisa ser dito, gente. Agora o Google Meets mudou. Antes era um negócio de círculo, triângulo, quadrados, e agora são muitas bolinhas que se você clicar nessas bolinhas, você vai ter ali a parte de perguntas. Então tem perguntas e respostas, é só clicar, mandar pra gente, você pode fazer tanto anônimo quanto ali no normal, e a gente vai priorizando, dá para votar também, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, todo mundo pode participar, beleza? E também a gente vai pedir para vocês no finalzinho, bora mandar o feedback, super importante, e se vocês escutarem, um momento básico, eu tenho 2 filhos pequeninos, e meu marido chegou em casa, então eles estão super felizes que ele chegou. Então, se vocês estiverem escutando, é por isso, tá bom? Então, gente, manda feedback. É super importante pra gente saber como é que foi o conteúdo, como é que tá sendo a condução da live, e também temas que vocês querem ver nas próximas vezes, tá bom? Então, a gente sempre organiza, vai atrás da galera, convida para trazer mesmo o melhor conteúdo, os melhores speakers para vocês. Exatamente, não tem melhor recepção. Isso eu concordo.
Então, gente, bora pra live. Tô super animada, sou muito suspeita para falar, eu adoro esse tema. Tenho um prazer imenso também de trabalhar com a Gabi, que vai falar com a gente hoje. E também um prazer enorme poder conhecer o Daniel e para a gente também conhecer mais ali da experiência deles. Então, para a gente falar de construir enablement que gera resultados, queria pedir para a Gabi e para o Daniel para se apresentar para a gente. Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, então já aproveito para agradecer aí a comunidade pelo convite. Eu sou Gabi, me chamem sempre de Gabi, por favor. Atuo como coordenadora de Enablement na Kiwi. Já estou nesse papel há 4 anos e meio e eu cheguei nessa cadeira depois de um longo percurso dentro de vendas, então eu vivi os dois lados e é um pouco disso que eu venho dividir hoje com vocês. Boa. E galera, boa noite. Eu sou Daniel Moraes, também podem abreviar e me chamar de Dani. Eu sou aqui de São Paulo, atualmente estou especialista em enablement aqui na Globo. Estou no mercado de capacitação há praticamente 10 anos, mas os últimos 4 já em posição de liderança, supervisão, coordenação e especialista. Então, trafeguei por esses papéis. E também em diferentes empresas, né? Acho que a gente vai falando e citando aí ao longo do nosso bate-papo. Em resumo, acho que vale falar algumas coisas pessoais para vocês se conectarem comigo assim também, né? Eu falei melhor recepção. Eu sou casado, tenho uma filha de 2 meses que nasceu recente, que é a Olivia, e eu tenho uma vira-lata adotada chamada Mel. Então, sei muito bem como é ser recepcionado por um dogzinho em casa, né? Felicidade total. E é isso, turma. Bom demais, gente. Então, depois das nossas apresentações, vou trazer para vocês a nossa primeira pergunta. Então, a gente recebeu perguntas ali na comunidade do WhatsApp, a gente também colocou dentro do formulário, então a galera mandou para a gente, e aí vamos discutir um pouquinho dos temas. Mas, de novo, gente, fiquem muito à vontade para mandar aqui no Google. Quem não se achar aqui dentro, não tem problema, pode mandar no chat e a gente vai organizando. E quem quiser participar também, fica muito à vontade, levanta a mão e participa com a gente vai adorar escutar vocês. Então, bora lá. Primeira pergunta. Qual o maior desafio de enablement quando pensamos em experiência do cliente? Boa. Acho que eu posso começar e aí eu passo a bola para a Gabi aqui. Acho que é legal a gente trazer algumas provocações também. Eu vou falando um pouquinho das minhas experiências também, né, turma? Mas quando a gente olha, eu falo principalmente experiência do cliente, acho que é muito natural a gente perceber pequenas fricções ou desconexões entre as áreas. Então, vou tentar tangibilizar um pouquinho, né? O marketing está falando uma linguagem, o comercial está falando outra, o time de atendimento que está dando suporte no pós está falando outra coisa. Então, quando eu falo em experiência do cliente, eu acho que unificar e integrar seja um dos principais desafios que a Enablement tem, né? Essa integração de modo geral. Então, será que está todo mundo na mesma página? Né? Então, por tudo que eu tenho vivido, assim, depois a gente pode tangibilizar alguns exemplos, eu posso falar que talvez esse seja um dos principais. Claro que tem outras vertentes, mas eu sinto que esse é um dos principais. Mas é isso, será que a minha parceira concorda, né, com essa visão e ela quer agregar também ou trazer outras provocações? Acho que é uma boa, né? Daniel, super concordo. Quando a gente pensa em experiência do cliente, essa padronização, essa unicidade de discurso, de tom, eu acho que é o maior desafio que a gente vive. E acho que coladinho nele, e né, de forma antagônica, tem a personalização. Porque todo cliente quer sentir que ele é especial, que ele tem o seu lugar ao sol, e equilibrar esses pratos entre o padronizar e o personalizar na medida certa é um grande desafio.
E aqui eu até estendo um pouco a provocação, né, para a gente pensar na experiência do cliente interno, que no caso é o nosso cliente de enablement, que é o time comercial, é o time de receita, é o time que a gente atende, né? Como é que a gente garante que todo mundo está na mesma página, que todo mundo sabe todo o portfólio que tem que oferecer e como fazer isso, e ao mesmo tempo a gente personaliza todo esse conhecimento para que as pessoas deem o seu toque e consigam levar a sua voz junto da nossa solução, sabe? Boa. E aí enriquecendo, eu vou trazendo aqui também, né? Enriquecendo esse ponto, assim, para não ficar tão vago, assim, né? Pelo menos da minha parte. Acho que é muito legal a gente separar de fato, né? O cliente interno, o cliente externo, e principalmente quando a gente fala de experiência, que tipo de experiência a gente consegue proporcionar, né? Ao longo, vamos colocar assim, do dia, ao longo de um conteúdo, ao longo de cascatear uma estratégia. Nem sempre os formatos pré-moldados ou que a gente vem fazendo funciona. Então, eu também falo bastante de revisitar, né, tudo que a gente tem feito para saber se ainda continua fazendo sentido. Acho que tem muita coisa que eu fiz que deu super certo e eu achei que eu tinha achado a receita do bolo e que ia replicar isso para sempre. E aí, muitas das vezes, a gente está, eu falo assim, enviesado também, achando que eu estou entregando a melhor experiência, mas no fundo, não. Então, acho que também é muito importante a gente estar desarmado, né? Para ouvir insights e acolher esses insights para o nosso dia a dia. Não é fácil, né, turma? Em nenhum momento, porque nem sempre você tem os recursos, nem sempre você tem o prazo, mas acho que é muito importante também a gente revisitar para entender se a gente consegue melhorar a experiência que a gente proporciona também, né? Então, acho que dos meus aprendizados, acho que escutar, né, ao longo desse período e não só aquela avaliação de reação no final, né? Mas eu falo escutar de verdade, né? Sabe aquela conversa sincera, aquele feedback legal, aquele almoço que você convida um colega de confiança para trazer os insights mais transparentes? De vez em quando é o que vai ajudar a gente chegar também a entregar uma experiência muito boa, né? Ou melhor para o nosso cliente interno e isso refletir para o nosso cliente final. Concordo total. Lembrando que a gente se esforça, né? E sim, tem que fazer essas conversas, tem que ouvir as pessoas, tem que estar aberto à mudança. Mas a gente também tem que ter muita consciência de que a gente não vai agradar 100% das pessoas. Eu falo isso por experiência própria. Durante muito tempo na minha carreira, eu queria agradar todo mundo. Eu queria que todo mundo gostasse, que todo mundo consumisse, que tudo fluísse da melhor maneira. E isso traz muita frustração e nos impede até de arriscar e de tentar novos formatos, sabe? Então, eu reitero que eu acho que esse é o maior desafio, esse lance do padronizar, do unificar e, ao mesmo tempo, personalizar, mas também trago que a gente aqui tem que estar muito aberto e muito disposto a arriscar e, ao mesmo tempo, entender que não vai ser 100% das vezes ou 100% das pessoas que a gente vai conseguir atingir e tá tudo bem, porque daqui um mês ou daqui um tempo a gente vai apresentar um novo formato, um novo conteúdo, alguma coisa na jornada, seja do cliente interno ou externo, vai mudar, e aí a rota vai se ajustando sem a gente sofrer tanto no meio do caminho. E aí acho que talvez trazer um último insight, eu vi que tem uma pergunta que também a gente pode usar ela, mas o que eu venho também conversando com os colegas, vivendo na prática, é que cada vez mais as empresas elas estão se tornando ecossistemas, né? E não mais uma solução de um produto. Então, trazer toda essa narrativa, né? Todo esse combo de soluções que a empresa tem, eu falo, nem sempre
todo mundo vai vender tudo ou precisa saber de tudo. Então, a gente conseguir cortar os excessos, né? Aquelas informações que são desnecessárias, ou então conseguir conduzir elas no momento correto, tem sido também um grande segredo. Então, seja nas comunicações, seja nas ações, acho que amenizar os excessos, principalmente quando a gente fala dessas empresas que estão se tornando um ecossistema, também é uma coisa que tem ajudado bastante, tanto na experiência interna, quanto na experiência do cliente final. Eu vi que tem perguntas, que a gente pode passar por elas, ou a gente continua. Claro, vamos passar sim. Queria só pontuar, né, o que vocês trouxeram é extremamente cirúrgico e acho que todo mundo já passou por isso, sendo de enablement, sendo de PMM, tem essa frustração de que acho que é o famoso, nossa, que legal, deu tudo certo, todo mundo adorou o formato, daí a gente vai fazer de novo o formato, daí ninguém engaja, daí a gente fala, ué, gente, o que aconteceu? 2 meses atrás, todo mundo amando e agora todo mundo mudou de opinião? Como assim? Então, acho que tem essa frustração e gostei muito do que você falou, Daniel, de ficar desarmado mesmo, de, né, acho que se reinventar, e vai muito do ponto que a Gabi trouxe de estar aberto para escutar, entender o que os times querem. Todo mundo muda, o mundo muda todo tempo, então por que também as pessoas não vão mudar? E, então, acho que essa parte de empatia, de escuta ativa, ela é super importante. E aí, fazendo ali o gancho com o que a Rafinha perguntou, então, como é que vocês fazem para tirar essa visão de que a gente está ensinando o padre a rezar a missa para o time comercial? Vou puxar daqui, Rafa, falando muito da minha experiência, tá? Dados. É mostrar o que está acontecendo. Quando a gente só chega com o discurso pronto, falando é assim que você tem que falar, é assim que você tem que vender, a resistência que a gente encontra é muito grande. Agora, quando você traz dados, e principalmente dados do próprio time, com exemplos tangíveis, fica mais fácil de você encontrar esses espaços, porque mesmo que as pessoas torçam o nariz naquele momento, elas vão se reconhecer no exemplo que você levou. E aí depois elas vão refletir sozinhas e vão adotar da maneira que melhor couber ali no dia a dia delas. Então, tanto dado de CRM, como a conversão do produto XYZ, o ticket médio, ou o ciclo de vendas, quanto exemplos mais subjetivos de discurso do dia a dia. Então, se você tiver a oportunidade de pegar uma reunião e anonimizar o dado e levar um trecho que foi muito legal, ou um trecho que foi muito esquisito, para o pessoal ouvir, para o pessoal ter contato, você consegue driblar um pouco esse sentimento de resistência, tá? Ó, seria embaixo também. Uma outra experiência que eu tenho aqui, que dá para explorar um pouco disso, que eu falo, às vezes a mudança ela é sutil, ela não é, às vezes, tão agressiva. Então, sei lá, vou dar alguns exemplos. O desconto mudou, o prazo de negociação alterou. Então, eu falo assim, você sempre vai ter alguém que é esse padre, né, essa pessoa que é a referência, e que ele, de fato, sabe rezar aquela missa. Então, é muito legal quando a gente consegue fazer uma cocriação e envolver também essas pessoas nessa mudança. Então, uma coisa que é muito legal é dar protagonismo a quem, de fato, está fazendo acontecer, que faz a diferença. Então, quando a mudança ela é sutil, ela não é, por exemplo, mudou o produto, vamos vender de forma diferente, o pitch tem que ser dessa maneira, é uma mudança, prazo mudou, né? O desconto agora está dessa maneira. Então, construir com aquela pessoa que vem passando pelas mudanças junto com você na empresa, que é uma referência, e por que não essa pessoa ser um parceiro do enablement para ajudar a multiplicar e evangelizar esse novo formato no dia a dia da operação? E aí o padre, ele só adapta a oração, ele não vai ficar tão bravo com você, falando que você quer rezar a missa. Então, acho que dependendo do nível da mudança, se ela for sutil, uma cocriação com os próprios comerciais é uma ótima. Funciona bem aqui comigo.
Perfeito, bom demais. E aproveitando, falando do comercial, que a gente adora falar de comercial, por mais que talvez vocês já tenham passado por lá, mas vamos para a polêmica. Talvez a polêmica de todas as eras. É, por que os times comerciais costumam não engajar como desejado? Como contornar isso? Então, ao mesmo tempo que é o nosso fã ou hater, e aí, o que a gente faz? Pô, eu vou puxar, Gabi, por favor, me complemente, assim. E aí eu vou falar das minhas experiências aqui, tá, turma? Eu vou falar de uma, por exemplo, que às vezes acontece no dia a dia de enablement, que é excesso. Então, em alguns momentos da minha carreira, eu achei que volumetria iria solucionar. Então, sei lá, 2 encontros por semana, um encontro na semana falando de determinada pauta, 3 eventos. Então, muitas das vezes pode se tornar repetitivo, cansativo. Então, um cuidado, né? Acho que tem outros que a gente pode explorar, mas um cuidado que a gente precisa entender será que a gente está levando uma frequência não adequada? Então, revisitar a frequência, porque tudo que está disponível demais o tempo todo, você tende a achar assim, na próxima eu entro, né? Então, esse treinamento aqui tem toda semana, tem todo dia. Então, o que eu senti? A gente tem uma cadência clara, um calendário um pouco mais estruturado, dar previsibilidade das pautas que serão abordadas e não fazer no automático, porque às vezes a gente pode entrar no automático, acho que ajuda a gente reduzir essa dispersão do comercial e toda vez que ele entrar naquele encontro ser uma coisa que vai agregar, que vai fazer uma diferença. Então, acho que uma das possibilidades que a gente pode revisitar será que a gente está com uma frequência inadequada? Porque se você estiver fazendo demais, pode ser que essa galera não consiga participar, né? A agenda deles também é super concorrida junto com os clientes. Então, acho que frequência é um ponto. E aí, passar a bola aqui para a Gabi, eu tenho vários outros, né? Mas acho que esse é um importante de se falar. Isso aqui é aquele papo que você senta no bar e não levanta nunca mais, né? Porque sempre tem coisa para falar. Mas, para além do ponto que você trouxe, Daniel, eu vejo que não tem como não colocar cultura nessa conversa. A gente pode fazer todas as ações que a gente quiser, do lado de enablement, de PMM, mas se a cultura do desenvolvimento não existir, a gente morre na praia. E aí, o grande responsável por endossar essa cultura no comercial é a liderança comercial. Então, a gente precisa ser muito parceiro, ter um bom relacionamento, conseguir conquistar nesse líder esse espaço e esse entendimento de que os times precisam participar, ou precisam estudar, ou precisam, né, estar ali envolvidos com as atividades, porque aí o próprio líder vai fomentar isso. Ele vai ver valor, ele vai trazer em one-on-one, e aí o próprio time vai entendendo que, putz, se eu não fizer isso aqui, eu não avanço na minha carreira, eu tenho menos chances, eu sou menos visto. Então, você trouxe um ponto que é muito do nosso lado, como que a gente dosa, né, a frequência com que a gente faz as coisas, mas tem o outro meio de campo, que eu acho que é o lado do comercial, de valorizar esses espaços e esses momentos para, de fato, crescer, tá? E eu acredito que cultura seja o principal, tá, turma? Acho que, de fato, se a empresa não vem fazendo esse movimento cultural, né, essa evangelização interna, se a gente não tem apoio desses stakeholders, que é a liderança, de fato a gente morre na praia. Então, para mim, cultura é o principal. E ainda falando de engajamento, né, além da cultura e além da frequência que a gente pode revisitar, eu colocaria aqui prática. Então, acho que uma coisa que
quando a gente fala do aprendizado para o adulto, né? Então, quando a gente está falando de empresas, a gente está falando de ensinar adultos, é muito importante a gente ter ambientes dinâmicos e que a gente consiga ter práticas, cases de sucesso real, estudos, a gente consiga ter dinâmicas, ferramentas. Então, se ficar muito monótono, né? Se ficar mais do mesmo, os encontros, ou se eu não consigo tangibilizar o que foi falado no meu dia a dia, eu sinto que não tem a gestão da mudança que a gente fala, né? Então, uma das coisas que pode fazer muita diferença e aumentar o engajamento é, de fato, os nossos cases de sucesso, né? Então, como que aquela pessoa que participou está se comportando? Quais são os resultados dela depois de um certo período? Como isso tem ajudado ela no dia a dia? Então, eu vou revisitar aqui um ponto que a Gabi falou, né? Quando a gente consegue esses dados e a gente prova a nossa tese, e isso vira um case de sucesso, fica muito forte. E aí é muito importante a gente conseguir também trazer esses adultos, né, para exemplos práticos. Então, seja uma dinâmica, seja um jogo, seja um roleplay, mas alguma coisa que a gente consiga exercitar o que a gente está colocando ali naquele encontro. Então, a grande maioria da galera que não engajou comigo quando eu fui conversar, é só, Dani, não tá tão prático, traz exemplos um pouco mais reais, traz um case de sucesso, mostra alguém que foi diferente. Então, trazer prática, a gente tende a aumentar o engajamento, porque a pessoa sai daquele encontro diferente. Ela sai provocada minimamente, sabe? Eu vou pegar um gancho rapidinho aqui, só para encerrar essa discussão. Quando a gente fala da educação de adultos, a gente precisa fugir o máximo que der da educação formal, do modelo formal, né, de sentar com um material e tal, porque as pessoas não têm paciência para isso, elas já se veem adultas para isso, e aí é onde o desengajamento também vem. Então, esse mix, né, que você comentou, Daniel, é o mais interessante. Quanto mais a gente conseguir colocar nesse mix de trocas informais, de trocas em grupos, de estudo de case, debate, é mais interessante. É difícil executar no dia a dia, gente? Bastante. Porque eu tô aqui falando e parece que, nossa, é super simples, mas não é. A gente sabe, todo mundo tem agenda corrida, todo mundo frita uns pasteizinhos de vez em quando, né, com aquela demanda que chega do nada. Então, por aqui também acontece, tá? A gente não consegue oferecer muitas vezes nesse formato misto, mas ele é o ideal para a gente conseguir mais engajamento. Boa. E aí, por último, acho que um insight legal também, e aí é uma coisa que eu tento implantar em todos os ambientes que eu estou, é de evitar surpresa desagradável, né? Eu falo, surpresa é muito bom quando você ganha um presente, né? Alguém fez alguma coisa para você e tudo mais. Então, surpresas, né, turma? Tipo, eu falo assim, muitas empresas, e aí eu vou falar da minha realidade também, né? São muito dinâmicas. Então, as mudanças, elas acontecem o tempo todo. Só que muitas das vezes essas mudanças já estavam num roadmap de produto, já estavam planejadas que essa regra ia mudar, e ninguém preparou esse terreno que essa mudança ia acontecer. Então, quando a gente fala aqui do engajamento também, eu acho que é legal trazer, não ter, eu falo assim, essas agendas surpresas, né? Convocou num horário, por exemplo, sei lá, 18 horas, fora do horário, de repente, de trabalho, exigindo que a galera participe. E aí, quando a gente olha também para as mudanças, será que a gente não poderia minimamente dar uma prévia do porquê que a gente está fazendo essa ação, talvez como exceção? Então, eu falo assim, evitar surpresas desagradáveis para o nosso público é uma coisa que ajuda a eles falar, pô, puxou uma agenda, a agenda é relevante, é importante, eu tenho que participar. Então, seja contextualizando uma mudança que já está sendo planejada, ou seja adequando um horário, uma data que faça mais sentido.
Então, qual o dia que o time comercial tem menos reunião? Será que, de repente, a gente, como enablement, fez esse estudo mínimo para falar assim, olha, a melhor data e o melhor horário para a gente fazer os encontros é tal dia da semana e tal horário? Vamos fixar esse dia da semana, vamos fixar esse horário? Então, acho que eu volto bastante aqui para lições de casa para a gente, né? Acho que está sendo um bom equilíbrio aqui com a Gabi, que ela vai me complementando também com outros pontos. Muito bom. E não foi combinado, tá? Então aqui, quem sabe faz ao vivo. Famoso. Joy, eu vi que você mandou uma pergunta. Você quer fazer ou posso tocar ela por aqui? Pode tocar. Então tá bom. Então a Joy mandou pra gente que é como fazer o time comercial levar a sério os treinamentos para tirar dúvidas e as provas de conhecimento sem colar. Existe alguma técnica que vocês indicam? Ainda mais também, né? Com o IA agora, enfim. O céu é o limite. O que vocês têm de recomendação? Olha, gente, eu talvez seja um pouco cética aqui, tá? Nesse momento, mas eu, Gabi, nas minhas experiências, decidi não me preocupar mais com isso, tá? Porque quem quiser colar e tal, vai arranjar uma maneira. E isso só aumenta o nosso trabalho de ter que pensar em recursos para que aquela pessoa não cole, né? Não fure o esquema. E no final do dia, é ela quem vai se prejudicar, é ela quem não vai ter aquele conhecimento. Hoje eu bato muito na tecla aqui com o meu time que o nosso trabalho é fazer e mostrar para os nossos stakeholders que foi feito e o quão bem foi feito. Se o outro lado, ao receber essa iniciativa, não deu a devida atenção, colou, ou alguma coisa assim, é lá que vai estourar a bomba, né? Então, sendo bem pragmática, como eu tenho olhado hoje. Tem um recurso ou outro de, vamos embaralhar perguntas, vamos colocar um horário fixo para encerrar o questionário, porque aí o pessoal não consegue passar do horário. Mas tirando essas que são mais comuns, hoje eu não tenho buscado muitas alternativas para contornar essa questão, tá? Boa. Ô, Gabs, eu queria que você repetisse a pergunta, que eu me concentrei tanto na resposta, que eu queria... Será que eu vou responder alguma coisa que está enviesada já com a resposta da Gabi, né? Você pode repetir a pergunta? Claro. Como fazer o time comercial levar a sério os treinamentos para tirar dúvidas e as provas de conhecimento sem colar? Existe alguma técnica que você indica? Boa, boa. Assim, eu também estou num momento de maturidade que eu também não me preocupo se ele está colando ou não. No final, se ele está executando da forma correta, vamos colocar assim, e se ele está nesse processo de rampagem e aprendizagem, é o suficiente. Então, eu vou dar exemplos reais aqui do meu dia a dia. Eu trabalho atualmente com um portfólio muito grande de produtos. É quase humanamente inviável uma pessoa ela saber da regra XYZ de cabeça. Então, o que a gente tem? A gente tem IAs, chatbots, que vai ajudar aquela pessoa a responder aquela pergunta que é muito específica, num cenário muito específico. E aí, acho que até brinco, assim, trago uma provocação aqui, né? Todo mundo, por exemplo, deve ter feito treinamento do jurídico de lei de proteção aos dados. Eu duvido que se perguntarem para vocês sobre isso, vocês vão saber responder de cabeça. E eu me incluo nessa, tá, turma? Então, assim, eu não responder à prova, aquela perguntinha, aquele detalhe que não está no meu dia a dia, não vai fazer falta, não vai trazer impacto. Então, o que a pessoa precisa realmente saber, eu acho que a gente tem que fomentar, engajar e trazer, mas tudo que for secundário, a gente tem que facilitar. Então, por exemplo, aqui a gente vem facilitando nesse caminho. Então, tá com dúvida, por exemplo, do LGPD, pergunta lá para o chatbot que ele vai te responder e você vai saber o que você pode ou não fazer naquele momento.
tá? Então, eu falo, o meu momento de enablement tá nesse, tá? Então, eu também não faço sessões, por exemplo, para esclarecer dúvidas. Ou eu trago novidades, mudanças técnicas, mas para falar de dúvidas, não temos esses encontros mais. Muito bom. Obrigada, Gabi, obrigada, Dani, pela colaboração. A Carol também mandou uma legal para a gente abordar aqui, que é, quando a área de enablement é nova e ainda está sendo estruturada, como contornar a questão de engajamento, para que eles não enxerguem os encontros como perda de tempo ou algo que poderia, eu poderia estar atendendo o lead, mas não, eu estou aqui desse treinamento. E acredito que não é nem só a área nova, tá, de enablement. Acho que a gente vive isso em qualquer tipo de estágio ali dentro. Boa. Acho que eu posso falar aqui, porque eu já vivi isso 2 vezes, né? De implantar enablement em empresas que não tinham essa frente, essa estrutura. Geralmente, eu falo assim, a gente brinca de tentar penetrar nos rituais já existentes. Então, muitas vezes o comercial, ele tem, por exemplo, uma daily de planejamento. Ou talvez uma coisa que é legal, ao invés de você puxar uma nova reunião, calibra com esse stakeholder que você vai pegar 30 minutos para falar de uma pauta. Ele tinha 1 hora, pega 30 minutos. É uma forma de você começar a entrar no dia a dia dessa galera, já alinhada com o seu principal stakeholder e sem chance deles fugirem, né? Então, acho que começar pequenininho, né, em rituais que possivelmente já existe, é um caminho. Mas eu não vou falar tanto, não, vou deixar a Gabi trazer aqui também. Boa, eu concordo super com esse caminho. Eu já usei dele várias vezes e sigo usando até hoje, quando necessário, quando a coisa está apertada de agenda. Então, é um bom caminho mesmo. E pensando numa área de enablement que está começando, uma dica que foi a que eu usei e funcionou, é também me aproximar muito das pessoas, né, dos comerciais que são mais influentes. Porque uma vez que você se aproxima dessas pessoas, você mostra o que você está querendo fazer, qual que é o propósito da área, como você pode ajudar e que principalmente eles podem contar com você e com a área a qualquer momento, esses comerciais vão ventilando dentro do time que, nossa, eu acho que isso é legal, eu acho que isso veio para nos ajudar, vamos para o treinamento. Então, a gente vai conquistando aí alguns aliados pelo caminho, e aí, nesse momento, é importante estar muito solícito mesmo. A gente sabe que depois chega uma hora onde a gente precisa cortar o cordão, não tem como, mas nesse comecinho, eu sugiro manter o cordão ali bem amarradinho com as pessoas, porque isso vai trazer segurança para elas de que a iniciativa foi pensada para trazer sucesso para o comercial, e não para ser a polícia do comercial, que é o que às vezes acontece. E aí eu tenho um ponto também que vai linkar com a pergunta anterior e que pode ajudar nessa também. Na anterior, a gente falou bastante do desafio, sei lá, de dúvidas, engajamento ali e tudo mais, e aqui a gente está falando de um momento novo. Nesses 2 cenários, se você tiver esse recurso, é claro, eu falo assim, é muito legal quando a gente consegue entregar pequenas recompensas, tá? De forma rápida e breve. E assim, geralmente a área do marketing ali, growth e tudo mais, a galera de eventos podem ser grandes parceiros. Então, um exemplo aqui, tá? Pô, vou fazer uma sessão de dúvidas, vou usar um Kahoot, por exemplo. E aí, eu só quero saber se a galera sabe ou não. Pô, se você consegue dar um brinde personalizado da sua empresa, uma garrafa, uma mochila, muitas das vezes isso vai trazer pertencimento, né? Isso vai ajudando. Então, as primeiras ações, por exemplo, para uma área nova de enablement, se você tem algum tipo de recompensa que você consegue entregar, então, que seja bobo, tá? Pô, quem participar dos 4 eventos do mês programados de enablement vai concorrer a um ingresso de cinema. Você tem um ingresso de cinema.
né? Mas você coloca uma métrica assim, cara, você participou dos 4, você tem a chance de participar do sorteio. Então, indiretamente, eu falo trazer essas pequenas recompensas ali para trazer algum tipo de estímulo, dependendo do nível da operação, do comercial que você está cuidando, pode funcionar. Para áreas mais maduras, né? Quando a gente fala de ticket médios mais altos, provavelmente não. Mas eu lembrei disso aqui, acho que eu usava ali em alguns cenários, pode ser que funcione, tá? Então, não descartaria, tá bom? Boa. E aí eu vou tentar fazer uma mescla aqui entre perguntas que chegaram do Leonardo e também do Josemir. Falando sobre materiais. Então, a gente falou bastante aqui sobre os ritos síncronos, enfim, algumas boas práticas que a gente pode ter para fazer com que a galera engaje e participe. Mas quando a gente fala de materiais assíncronos, o que de materiais vocês normalmente produzem? Como que a gente mantém esse time engajado? E, ao mesmo tempo, também, como que a gente mede? Quais são as métricas que vocês acompanham? Vou Quer puxar começar, daqui. Gabi? Vai lá. Bom, falando de materiais aí, a Sync, a gente está em constante mudança aqui, aprendendo todo dia. Hoje o que a gente produz, né? Tem vídeo, tem áudio, tipo podcast, né? Entrevistas, tem one pages, tem battle cards, tem agentes de inteligência artificial para fazer perguntas, tirar dúvidas, criar conteúdos. Tem treinamentos gravados que a gente vai fatiando depois em mini vídeos, né? Então fica uma trilha ali de microlearning, onde tem 4, 5 vídeos de 5 minutinhos cada um. E como o time aqui é bastante diverso, cada pessoa se adapta melhor a um formato. Então, tem gente que vai consumir o áudio, tem gente que vai preferir o vídeo. Então, a gente tenta, quando possível, oferecer pelo menos 2 formatos diferentes para cada conteúdo, porque a gente sabe que existem preferências. E aí, a forma de acompanhar é muito pelos acessos que o time faz hoje e pelo feedback que eles trazem do consumo desses conteúdos. Aqui eu quase fico sem o que falar com essa resposta, mas eu só tenho uma coisa para enriquecer, que é testar canais. E aí eu vou falar de, assim, tentativas que eu venho fazendo frequentemente e algumas que vêm trazendo resultado. Acho que uma das lutas que a gente tem é esses dados estarem dentro do CRM, seja qual for o que a empresa usa, mas é inevitável, por exemplo, que boa parte dos contatos e das interações, principalmente das realidades que eu vivi, eram feitas pelo WhatsApp. E sempre tinha aquele grupo do WhatsApp da equipe, né? Então, por exemplo, já atuei em empresas que tinham Teams, outras que tinham Slack, que não necessariamente tinham o mesmo nível de engajamento do grupo do WhatsApp da equipe, né? Então, por que não a gente se introduzir nesses canais, sabe? Por que não testar outros formatos? Acho que sempre deve ter um grande centralizador, né? Algum portal que a gente possa centralizar, uma grande biblioteca, mas estar onde o público está. Então, se meu público consome por WhatsApp, né? Será que eu não posso pedir um número corporativo para a empresa, né? Já que todos os executivos que fazem contato externo têm número corporativo, e eu estar dentro de um grupo, de repente, onde ninguém fala nada, mas eu disparo ali as novidades, os detalhes. Então, uma coisa também que tem ajudado são testar canais. E aí, de novo, né, turma? Quebrar essa resistência que não. O canal oficial da empresa é o Slack. Eu nunca vou migrar para o WhatsApp. Então, já participei de equipes que a gente teve que quebrar essa resistência nossa, né? E testar novos canais. E nada que uma boa negociação com a empresa, de um número corporativo, um teste, tem aumentado esse engajamento com esses conteúdos que a gente faz. E aí acho que a Gabi foi excelente aqui em falar todos os formatos, e é legal, de fato, sempre ter mais de um, né?
E aí, até complementando, né, que a pergunta era bem grande, como incentivar o pessoal a usar, Daniel falou aqui de estar onde as pessoas estão, né, no canal, e também perguntar para as pessoas o que elas gostam mais, que é aquele ponto de novo, envolver o time nessa construção. Então, volta e meia, a gente faz esse exercício de lançou um material num formato específico, assim, que a gente pergunta, como que você gosta mais? Você gostou desse formato? Você gosta dos anteriores? Tem que ter legenda? Não tem que ter legenda? Tem que ter 5 minutos? Tem que ter 10 minutos? Porque a gente vai sentindo a temperatura do pessoal e vai adaptando a partir dessas respostas. E outro ponto é, de novo, falar bastante com lideranças e incentivar que as próprias lideranças conheçam os materiais. Então, se vocês tiverem rotina com essas lideranças, separem ali, nem que seja 10, 15 minutinhos da rotina de vocês, para falar, olha só, deixa eu te mostrar o novo agente que a gente lançou, porque às vezes o líder perdeu isso lá na comunicação oficial que foi feita, mas na hora que você mostra, explica o porquê, diz o quanto agrega, ele se empolga e ele leva para o time com outro olhar. Boa. E aí eu vou fazer a última ressalva, acho que essa é clichê, mas vale trazer também, que é onde está essa informação. Então, quando a gente usa múltiplos canais, e-mail, WhatsApp, a gente notifica Slack e por aí vai, é sempre importante ter um grande centralizador, uma biblioteca, um portal, que assim, e com histórico, né? Quando isso foi divulgado, por que foi divulgado, onde está o link. Então, sei lá, criou um bot no WhatsApp, cadê o número do WhatsApp para essa pessoa clicar e cair lá? Compartilhou um vídeo legal, beleza, você mandou no WhatsApp, mas se a pessoa, sei lá, teve um problema, sei lá, foi roubado, né? Eu preciso acessar o portal lá da empresa. Eu encontro esse vídeo, então precisamos ter um centralizador, um portal, uma biblioteca, centralizando tudo com histórico. Isso eu falo, tipo, tem que estar impecável, tá, turma? É quase um mínimo assim, mas é importante, tá? Muitas empresas, pô, eu divulguei lá no e-mail, pô, se perdeu. Compartilhei lá no Slack, mas, pô, quando foi compartilhada a última? Tem algum histórico? Tem algum lugar que eu consiga ver isso? Às vezes não tem. E aí, no dia a dia do comercial, infelizmente, é corrido, a galera vai deixar passar. Então, tem que ter um centralizador, turma. Criem, por favor. Sempre bom documentar, deixar tudo registrado e de fácil acesso também para todo mundo. Isso é simples, parece simples, né? Mas é importante ter no final do dia. E, gente, o papo tá bom demais, mas a gente já vai caminhar aqui para o finalzinho. E para as perguntas que a gente não conseguiu endereçar, a gente endereça no WhatsApp, ou também vocês podem continuar falando tanto com a Gabi quanto com o Dani, no LinkedIn, na nossa comunidade, fica o nosso convite. E para a gente quase ali encerrar, compartilhar um case que moveu o resultado da empresa, trazendo para a nossa prática aqui. Eu vou furar a regra. Vai, pode falar. Porque assim, né, temos cases, sempre temos, e aí eu vou compartilhar 2, porque eu acho que vale a pena falar sobre isso. Um deles olha muito para uma produção interna, né? Então foi recente, inclusive. A gente montou aqui dentro do time um template de business case para venda de grandes contas. E outros times foram envolvidos, então a gente acionou PMM para validar o template, a gente acionou marketing para validar o template. Acabou que esses times já começaram a divulgar ali, antes mesmo do template ter sido lançado, que a gente estava fazendo isso, e o template foi usado como um teste em 2 negociações de expansão que a gente estava fazendo, e as 2 tiveram sucesso, assim, e depois os comerciais vieram trazer que o template foi o divisor de águas da negociação, que eles conseguiram atingir pessoas através do template, então isso foi muito legal,
e é um case que foi feito dentro de casa. Eu disse que eu queria comentar de 2, porque o segundo, ele envolve um terceiro. E eu acho importante falar sobre isso, porque no dia a dia, acredito que a maior parte de nós aqui se cobra muito e acha que a gente tem que fazer tudo sozinho. Que a gente tem que, sabe, assoviar, chupar cana, fazer tudo junto. E não precisa ser assim. Então, a gente contratou no ano passado uma consultoria de vendas que montou um treinamento personalizado para a gente, voltado mesmo para negociações de alto valor. Foi aqueles treinamentos extensos, assim, de 3 meses, 4 meses, e trouxe muito resultado. Foi legal porque ele foi construído a muitas mãos, então sim, a consultoria foi responsável, mas ela teve todo o respaldo de enablement para fazer isso, e o resultado veio. Então eu quis compartilhar com vocês para que quem ainda tem aquele medinho ou aquela ideia de que, nossa, eu preciso dar conta de tudo, você não precisa dar conta de tudo sozinho, pede ajuda que funciona super bem. Muito bom, muito bom. Turma, acho que eu tenho alguns, mas eu vou falar assim para mim o que emocionalmente está mais fresco, assim, eu estou mais apegado. E aí eu vou conectar um pedacinho da minha vida com esse case aqui também, né? Então, como eu falei para vocês lá no início, eu sou pai recentemente, há 2 meses. O que isso tem a ver com o case? A minha esposa, ela é uma executiva em uma empresa e ela faz visita externa. No período que a minha esposa estava grávida, uma das coisas que foi muito delicado para ela foi ter que carregar a mochila, por exemplo, com peso para visitar clientes. Então, isso incomodava ela em um nível e até, eu falo, era sensível para a saúde dela. E aí, trazendo para a minha realidade aqui, né? Eu tive talvez esse start por esse momento de vida, mas todo o evento que a minha empresa ia, grande, eu vi os executivos correndo para conseguir uma tomada, para conseguir colocar o notebook, todo torto, de repente, para conseguir apoiar o notebook, fazer alguma coisa, e ninguém utilizava um baita de um potencial que era o CRM na versão mobile. Então, assim, por que não eu lançar toda a venda, fazer todo o processo de venda na versão mobile? Então, eu tive esse start, sendo bem sincero, como eu falei, por conta de um momento de vida pessoal. E aí eu trouxe isso para uma lição de casa, né? Pô, no próximo evento da empresa, eu não quero que ninguém leve notebook, eu quero que todo mundo faça todo o processo pelo celular e que a gente consiga traquear todos os leads gerados naquele evento, que a gente consiga fazer todo o processo de venda pelo celular. Então, eu falo assim, isso mostrou para mim que muitas das vezes a gente estava subutilizando um recurso interno e que era possível, né? E que por algum motivo eu só tive esse estralo por uma experiência pessoal. Então, trazendo um case aqui para vocês, nas últimas 2 empresas que eu passei, todos os eventos, todos os executivos fazem todo o processo pelo celular, seja nas visitas externas ou seja nos grandes eventos que eles participam. Então, não precisa ficar aquela correria maluca, né, para achar tomada, achar lugar para sentar, parar um momento para lançar. Não, o processo de lançamento, por exemplo, de uma venda, e aí eu vou falar que a ferramenta era o Salesforce, né, para lançar dentro do Salesforce era mobile. Então, eu acho que é um baita de um case porque é um case processual, né? Então, muitas das vezes a gente vem com a técnica, muitas das vezes a gente vem, né, com uma novidade, com uma regra de negócio, mas é legal olhar para as ferramentas. Então, acho que esse case de ferramentas, e aí quando eu olho para o mercado, eu pergunto, né? E aí vale essa pergunta provocativa para eu fechar a minha parte aqui, né? Será que vocês conseguem utilizar o CRM de vocês na versão mobile? Já mapearam o potencial disso? Já pensaram numa pessoa que tem uma necessidade especial?
Então, no meu caso, foi a minha esposa grávida que me deu esse insight, mas talvez não precise chegar nesse extremo no caso de vocês, tá bom? Muito obrigada por compartilhar, Dani. E é isso, né? No final do dia, somos uma pessoa só, a gente não tem essa diferenciação entre o pessoal e o profissional, somos um ser humano. E toda a experiência que a gente tem, a gente leva de um lado para o outro. Então, legal demais a mensagem aqui de vocês. Gente, infelizmente, ó, estaremos aí 2 minutinhos, mas para respeitar a agenda de todo mundo, o que a gente não respondeu aqui, a gente faz essas perguntinhas ali, leva para a comunidade, e fiquem muito à vontade de conectar, de mandar também as perguntas. Tanto a Dani quanto a Gabi têm muita experiência, então com certeza vamos trazer bastante coisa para agregar no dia a dia aí de cada um de vocês. Muito obrigada. A gente vai colocar um formulário também aqui no chat. Então, se vocês puderem nos responder, vai ser super valioso. Assim a gente consegue ver. Se vocês quiserem uma parte 2 também com Dani e Gabi, é nessa hora, é nesse feedback aí, nesse formulário que vocês vão mandar pra gente. Tá bom? Então, fica aí. Formulário de feedback super rapidinho, mas sempre muito importante. E daqui uns dias a gente já sobe também no YouTube e deixa acessível aí para todo mundo. Valeu demais, gente, por hoje. Tchau, tchau, gente. Prazer enorme falar com vocês. Grato, pessoal. E uma boa noite de friozinho aí para todo mundo.